pessoal, a paz do Senhor, aqui sou eu, pastor Christian, novamente com você para poder tratar da última lição da nossa revista de Gênesis, o livro dos começos. É a última, é a lição de número 13, acabou, agora vamos partir semana que vem para essa delícia de revista aqui, ó, Hebreus e Tiago. Jesus, o autor e consumador da fé. Vai ser coisa linda, irmão. Adquire logo a tua revista, procura aí com quem é competente para poder trazer para você a encomenda dessa revista. É um curso teológico, então não deixa de participar, porque tem muita coisa boa para a gente, tanto lá na nova revista de Hebreus e Tiago, quanto na finalização dessa nossa lição agora, a lição 13, lá de Gênesis 41 até 50. O título é José, o governador do Egito. O textuário diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, verso 5, o textuário diz: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Perceba aí um fundamento da fé. Então começa a nossa lição, o primeiro ponto, o primeiro tópico de Jesus, José torna-se governador. Então, todos nós gostamos dessa parte da vida de José, mas é interessante a gente sempre fazer um pano de fundo do que aconteceu na vida de José lá atrás. José foi vendido pelos irmãos, José foi ofendido, José foi agredido, José foi vendido, José foi acusado, José foi preso e no final José foi coroado. Você consegue perceber uma distinção, você consegue perceber uma certa semelhança, de um personagem com a vida comportamental de José? José foi ofendido, José foi agredido, José foi vendido, José foi acusado, José foi preso, mas no final José foi coroado. José é um tipo de Cristo na tipologia bíblica sistemática, então aponta para a gente o Cristo do Antigo Testamento, na sua ainda divindade não revelada, que seria revelado em Mateus, a partir do Novo Testamento, mas antes disso, pessoas, homens, fontes foram um tipo de Cristo para apontar a revelação de fato da pré-existência de Deus que sempre existiu na eternidade e no Novo Testamento, preparando o caminho para a evidência dele. Então, isso é o resultado que veio antes. Os anos de humilhação produziram nele o caráter e as condições necessárias para que não se afogasse, ludibriado pelo poder. Então perceba que o processo que Deus colocou José era justamente para que ele pudesse ter a capacidade, a autonomia, a autoridade de não ser ludibriado no caminho, encantado pelo poder. Deus colocaria o poder na mão dele, mas para isso precisaria de um processo de tratamento de choque. Esse tratamento de choque é bem interessante a gente perceber, porque quando Deus deu os sonhos para José, em nenhum momento você vai conseguir enxergar Deus dando a ordem para o José: José, pega esse sonho que eu te dei, agora vai lá com teus irmãos, que já tão zangado com você, vai lá com teus irmãos e fala para eles, fala para teus pais, fala para teu pai Jacó, fala para eles. Deus não deu essa ordem, Deus só deu o sonho. Só que José foi muito agoniado, José foi muito ansioso, pegou o sonho que Deus deu para ele e foi falar. Não era para ter falado. A ordem de Deus havia sido somente simplificada no sonho. Era um prenúncio da promessa que iria acontecer. Tem muita gente colocando em xeque o processo da sua vida de uma promessa de Deus, porque você fica falando algo que Deus não mandou você falar. Percebe isso? Deus te deu uma visão, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento e por muitas das vezes isso aí está sendo ainda processado para algo maior e você pega e vai partilhar com pessoas que não merecem ou que pelo menos ainda não têm a maturidade para entender essas coisas. Então, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, segura isso para você até que Deus de fato possa revelar dentro do teu coração, na tua mentalidade, no teu comportamento, qual que é a proposta dele, qual que é o objetivo dele, qual que é o propósito da visão que ele está te dando. José, infelizmente, não foi perfeito, acabou falando e colocando quase que em xeque, ele endureceu ainda mais o processo. Ele iria chegar lá, mas ele acabou que endurecendo o processo. Não precisaria ser dessa forma, mas por conta de no meio do caminho a gente tentar interferir na visão que Deus nos deu, a caminhada ela é mais dolorida. Vocês estão aí, irmão? Dá um glória a Deus aí, que a gente está voltando a todo vapor. E o primeiro ponto do primeiro tópico diz os sonhos de Faraó. Então, o sonho de Faraó. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então perceba que José não está atribuindo a ele
essa condição de interpretar o sonho. José foi muito sábio aqui, atribuiu a ele, ó, traz para mim que eu revelo sonhos. Vamos levar no irmão fulano de tal que ele revela sonho. Vamos levar no profeta tal que ele sabe tudo, sabe CPF, até o número da sandália. Não é assim que funciona. José não atribuiu a ele o dom ou a visão que Deus estava dando para ele por conta de um propósito, de um objetivo maior. Mas José atribuiu a Deus, não é a mim, é Deus que é dono dos sonhos. José não interpretava sonhos a partir de técnicas rígidas, era o Espírito Santo que mostrava a ele o significado. Então, esse atributo não era de José, José era só o canal, mas quem fornecia tudo aquilo que é impossível para um homem era Deus. Irmão, coloca na sua vida isso. É Deus, nós só somos canais, Não sou eu que sou mestre da teologia, não sou eu que sou bom pregador, não sou eu que sou o bom cantor, isso não é meu, isso na verdade é dom de Deus em mim, tanto espiritual quanto natural, que Deus forneceu para um propósito maior. Não somos nós, é Deus. Tudo tem que apontar para Deus, tudo tem que trazer a revelação do Espírito. Se na escassez, no deserto, no processo da vida e até algumas enfermidades da vida, tribulações da vida apontam para Cristo, quanto mais num período em que nós estamos bem com Deus, de boa com Deus, como diz aqui no Pará. O que significa? Que toda a minha vida tem que apontar para Cristo. A minha vida tem que ser uma carta viva, cristocêntrica, apontando para Deus. Amém, irmão? Dá uma glória a Deus aí. José poderia ter colocado em xeque o propósito porque falou a quem não deveria o processo do sonho e do prenúncio que Deus deu a ele. José não precisava falar, mas acabou falando, quase colocou em xeque, mas conseguiu ainda contornar por conta da presença de Deus durante esse período que ele foi vendido. E a gente vai observar por aqui. Governador do Egito, é o segundo ponto, no primeiro tópico, disse ainda a Faraó, José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O Egito antigo, ainda hoje, fascina o mundo por ter sido uma grande potência militar, científica e econômica da época. José sairia da masmorra e do cárcere para governar o mais poderoso império que existia. Como isso poderia acontecer se não fosse pela mão de Deus? Então, tem situações que só Deus mesmo. Você pega assim, caramba, como é que eu cheguei aqui? Foi Deus. A situação de José era impossível. Não era um homem egípcio, era um homem hebreu. Como chegaria a sentar? Era o 02, irmão. É como se fosse o vice-presidente da República do Egito. Que o cargo na época era governador. O cargo de governador não existia na época. A soberania, a supremacia era só do faraó. Então, é criada agora essa condição para que José pudesse assumir esse cargo de autoridade. Escute isso, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Às vezes você pode estar ansioso pela ausência de algo na sua vida, mas Deus pode criar portas aonde nem parede há. E se Deus fechou as portas, nem adianta, irmão, orar para que Ele abra, porque se Ele fechou, é porque Ele tem um propósito por trás dessa porta fechada. Vocês estão aí? Eu declaro que Deus vai te mostrar em sonhos, em visões, coisas grandes para a sua vida. Não fique ansioso, preocupado com porta fechada e porta aberta, mas fique somente na dispensação da graça do Senhor, para que Ele possa conduzir o teu futuro. Amém? Deus te abençoe. Então, o Dr. Martin Luther King, ele disse que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momento de conveniência, ou seja, quando está tudo bom, mas como ele se mantém em tempo de controvérsias e desafios. Então, momentos bons não vão ser evidenciados de fato como o nosso comportamento com Deus. Então, o nosso comportamento em relação à nossa vida, na escassez, na controvérsia, na tribulação, de fato vai revelar quem somos. É muito fácil ser cristão, é muito fácil ser homem de Deus, mulher de Deus, quando tudo está bem. Mas quando vem uma certa explosão, uma tribulação para que possa nos fazer sair do conformismo, da zona de conforto, é que de fato vai ser revelado o espírito que há em ti, o cristão que há em você. E isso aconteceu com José. Ele continuou mantendo-se íntegro, reto, temente a Deus. E você vai ver também que é um atributo que ele se desviava do mal, assim como Jó tinha esses atributos pessoais aqui na terra. Então perceba, José foi aprovado e chegará o tempo de Deus de usá-lo de outra maneira. Então, durante o processo, José foi provado para que Deus pudesse usá-lo dentro de uma
esfera diferente. Ele capacitou José para que José pudesse tomar posse de algo maior. O trono de governador, a posse, a estatura, a posição de governador não era para José, era para um propósito maior. José era só o canal que sentou naquela cadeira. Não era para José. Não olhe para José, governador. Olhe para Deus, colocando um homem por um propósito maior lá na frente. Também? Então não é, não, eu consegui passar no meu concurso público, obrigado Deus. Não, para com isso, não é você. É, Senhor, obrigado porque o Senhor confiou a mim uma missão grande de me colocar nessa posição e eu estou aqui para te servir. Esse é o segredo da prosperidade pessoal e espiritual com Deus. Amém, irmãos? Desfrute de tudo que Deus colocou na sua vida debaixo da graça e da gratidão em Deus. O terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, esposa e filhos do Egito. No Egito, antes de chegar à fome, nasceriam 2 filhos de José, os quais lhe deu a Arzenate, que é a sua esposa, filha de Potifar, sacerdote de On. No Egito, Deus dá uma linda família para José. A família é um recurso de Deus para a alegria e completude do homem. José não tinha nada disso. José era um escravo, foi vendido, agora chega ao nível de ser governador, o 02 de uma nação, e agora Deus completa. A bênção de Deus, quando ela vem, ela é completa, irmão. A bênção do Senhor, ela que enriquece e não acrescenta dores. Então agora ele tem uma esposa e 2 filhos. Os 2 filhos nasceram no Egito. O primeiro é Manassés, e Deus me fez esquecer. O segundo é Efraim, e Deus me fez crescer. Os 2 nomes são proféticos. Agora José coloca 2 nomes com ato profético para a sua vida. A lição central aqui é que Deus cicatriza nossas feridas. Erra quem disse que o tempo é o melhor remédio. O tempo não é o melhor remédio. O melhor remédio é o Espírito Santo. O melhor remédio é Deus. Tem gente que passa o tempo todo remoendo um trauma de infância, um trauma que teve na adolescência por conta disso. Então, o tempo não é o melhor remédio. A troca não é o melhor remédio. Nada disso é o melhor remédio. O melhor remédio é o Espírito Santo. Então, perceba, cicatrizes podem permanecer e vão estar aí, mas feridas serão fechadas através da unção do Espírito Santo em nós. A aceitação do Espírito Santo, uma vida com Deus, faz com que essas feridas sejam curadas, tratadas, deixando somente algumas cicatrizes para que a gente possa olhar e ver a glória de Deus que curou aquela ferida que outrora nos trazia dor, machucados, traumas terríveis. Agora é uma cicatriz que eu posso olhar e não sinto mais a dor, mas eu lembro quem me curou, quem foi que proveu, quem foi que providenciou a cura desse período na minha vida. Amém, crente? Você pode dar um glória a Deus aí bem alto na sua casa, aí onde você está? Bênção de Deus. Segundo ponto, José perdoa seus irmãos. Olha que interessante. Então, o primeiro tópico do segundo ponto é fome e confrontação. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Então, finalmente, após 22 anos no Egito, havendo decorrido 7 anos de fartura e 2 anos de vacas magras, os irmãos de José são enviados ao Egito para comprar comida. Então, a gente percebe que durante esse processo, depois do sonho que foi revelado do faraó até José conseguir descrevê-lo, na visão que Deus deu para ele, passaram-se os 7 anos de bonança, de providência, de fartura, começa-se agora os 7 anos de escassez. Passaram-se 2 anos, faltava mais 5, o povo de todas as nações circunvizinhas começa a frequentar e ir até o Egito, porque José estrategicamente tinha agora como fornecer, como trocar, como vender, como pleitear, como dar crédito para todos aqueles que precisavam de comida. Tanto o Egito estava suprido agora, quanto as nações vizinhas estavam supridas através de um homem que conseguiu suprir uma fome, uma escassez, um período terrível naquela época. Um homem que foi levantado por Deus, que assumiu a cadeira, a posição que Deus deu a ele, não para suprir as próprias necessidades, mas ele sentou naquela cadeira, naquela posição, para suprir a necessidade dos outros. Isso aqui é terrível. Aonde Deus te colocou é para suprir somente as tuas necessidades, a necessidade da tua família, da tua casa, ou você tem uma visão de suprir algo maior, além da esfera minha casa, minha família, meus filhos, você está suprindo a quem precisa com o que Deus te deu ou aonde Deus te colocou? Irmão, pegue isso. Tudo isso vai ficar. Então, a nossa missão aqui na Terra, desse período temporário nessa Terra, aqui não é a nossa nação original, é de suprir as pessoas, as vidas que precisam de algo que Deus nos deu. Se Deus te deu o dom de pregar,
manifeste isso para suprir as pessoas. Se Deus te deu o dom da inteligência, manifeste isso, ajudando as pessoas, ensinando as pessoas, discipulando as pessoas, treinando as pessoas, formando as pessoas. Então, manifeste o dom que Deus te deu, tanto natural quanto espiritual, para suprir as pessoas, suprir as nações, suprir a tua vizinhança, suprir a tua igreja. Não é somente, eu sou um empresário top que Deus me abençoou. E aí? E o que você vai fazer com que Deus te abençoou? Vai segurar só para você? Vai encher os teus celeiros de provisões e providências para você, para a tua família, para a tua casa e as pessoas que precisam? O que você vai fazer? Porque José agora podia ter fechado com o faraó, estou fechamento contigo aqui, eu vou resolver o problema do Egito e o povo aí fora que se arrebente. Eles que se arrebente para lá porque não tiveram a competência para preparar o ambiente que a gente já tinha prenunciado isso aqui através da visão que Deus nos deu. José podia ter feito isso, fechado as portas, mas não. José foi um homem que dentro do Egito forneceu e supriu as nações vizinhas que estavam ali perante o Egito. Vocês estão aí, irmão? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. O segundo ponto do segundo tópico diz assim, ele queria que a reconciliação, então o primeiro ponto aqui é revelação e reconciliação. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Não queria que a reconciliação, José não queria que a reconciliação fosse eficaz e permanente, trazendo cura definitiva para todos. Ele queria isso, José, na verdade. Trazendo cura definitiva para todos, por isso seus irmãos precisavam estar verdadeiramente arrependidos. Então você percebe que José cria uma circunstância, ele cria uma história, uma alegoria ali, não para afrontar ou confrontar os seus irmãos, fazer de maldade, ele cria essa situação, cria essas circunstâncias para que o verdadeiro arrependimento pudesse ser evidenciado a partir dos seus irmãos. Não daria para ter ali a cura completa, o tratamento completo, se aqueles irmãos de José ainda estivesse dentro deles a questão do mal que fizeram a ele, mas que pudessem ser liberados e que eles pudessem ser libertados daquele trauma passado através do arrependimento. Então perceba que o arrependimento é a chave da cura, o arrependimento é a chave para a salvação, o arrependimento é a chave, é o remédio, é o antídoto de curas emocionais na nossa vida. O arrependimento, metaneu, metanoia, arrependimento não é lágrimas derramadas que borra a maquiagem das irmãs, muito menos quando os irmãos caem no chão todo lambuzado de lágrimas. Arrependimento não é lágrimas. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de atitude, e era isso que José agora estava criando já com a sabedoria que Deus lhe deu, para que os seus irmãos pudessem ser libertos. Eles estavam presos não na escassez da fome, mas eles estavam presos agora em um momento de trauma emocional que era a liberação de um perdão, que através do resultado de um coração arrependido. A ausência do arrependimento forma uma cadeia de escravidão para a nossa vida. Amém, irmãos? É necessário o arrependimento. A pregação de João o Batista era: arrependei-vos, então, saiam dessas cadeias, que é chegado o reino de Deus. É necessário que haja o arrependimento, irmão. Até para aceitar a Cristo, para ter um novo casamento, para ter uma nova prática de vida, é necessário o arrependimento. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, me arrependo das coisas que eu não fiz. Que é isso, irmão? Tem tanta coisa na nossa vida que nós precisamos nos arrepender. E hoje é dia para isso. Amém? Eu te desafio a se arrepender de algo que hoje pode estar te prendendo, te limitando, te restringindo a viver coisas tremendas de Deus na sua vida. Amém, crente? Deus abençoe. O terceiro ponto do segundo tópico, a teologia da providência. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, e como governador em toda a terra do Egito. Então perceba como é confortador saber que Deus pode usar qualquer coisa, mesmo as ruins, as situações ruins, as tribulações ruins, o período negativo, as quais Ele reprova para a sua glória. Deus não é responsável pelos infortúnios, tragédias ou maldades deste mundo. Elas são resultado das escolhas e construções humanas, mas Deus pode misteriosamente tornar o mal em bem.
e ele escreve certo em linhas igualmente certas. O único torto é o coração do homem. Aquele está dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo em linhas igualmente certas. Amém, irmãos? Nós somos o resultado das nossas escolhas. José escolheu obedecer. José escolheu ser fiel. Não foi uma determinação de Deus. José poderia ter pecado no meio do caminho e comprometido a bênção, a providência, a provisão, a promessa. Vocês estão aí? Poderia ser muito pior, mas José preferiu obedecer e ser fiel a Deus. Então, eu preciso trazer essa questão dessa visão em relação à provisão e à providência de Deus. A providência, se você anotar isso aí, irmão, são sinônimos, mas há uma distinção dentro desses sinônimos. A providência, ele vem de prover, de abastecer, de fornecer. Perdão, a provisão vem de prover, de abastecer e fornecer. Isso é a provisão de Deus. Agora, a providência tem relação com a presciência de Deus, que ele projeta isso no futuro. A providência de Deus é relacionada à presciência de Deus, ou seja, algo para evitar o mal. Então, Deus agiu na vida de José tanto com a providência quanto com a provisão. Primeiro veio a providência, Deus providenciando agora na sua presciência a provisão para que o povo não pudesse morrer. Então, na sua presciência, Deus evita o mal e lhes abençoa com a provisão, o fornecimento, o abastecimento, a provisão de Deus. Amém, crente? Terceiro tópico, os últimos dias de José, de Jacó e de José. Os últimos dias. O primeiro tópico diz assim, Jacó no Egito. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então agora Jacó temia descer, foi confirmar isso com Deus, após parte dos filhos retornarem até a sua casa e falar, vamos voltar que o Zé está lá. Então ele teve essa questão aí de tratar com Deus, de fato será tempo de voltar, e assim voltou. Para um pai que acreditava nunca mais poder ver o filho novamente, poder abraçá-lo é algo indescritível. Agora, com toda a família eleita, estava segura no Egito. Essa eleição é porque decidiram se arrepender, tá, irmão? Não era uma eleição independente se ele se arrependesse ou não. Não, toda eleição ela é resultado de uma decisão, tá? Toda eleição é resultado de uma decisão, de uma escolha. Eles escolheram se arrepender, então por isso foram eleitos. Então não tem esse grupo de pessoas aqui já estão eleitos, independente do que vão fazer. Não existe isso não, tá? Toda eleição ela é resultado de uma escolha, de uma decisão. Tá bom? Então, o objetivo divino ao levá-lo ao Egito era, através dele, preservar a família da qual viria o Messias. Amém, crente? Então perceba aí a trajetória de José, que poderia ter comprometido, mas Deus providenciou e deu a provisão e o reabastecimento daquilo que era necessário para que pudesse preservar a semente, a provisão que chegaria até o Messias. Amém, crente? Então, o segundo ponto do terceiro tópico, a generosidade de José. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós de outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, vingança é algo sedutor, mas é terrível em seus efeitos. Vingança não conforta o coração. A vingança é o oposto do perdão. Tem muita gente que guarda esse trauma, não se arrepende e começa, durante o período da vida, tramar vingança. Que te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vão se arrepender. Bom, isso aí tem um teor de vingança. Agora tu vai ver, agora tu vai se arrebentar todinho, vai me ver bem aqui em cima e tu vai ficar sentado bem aí. Não há necessidade disso. José poderia ter pegado o microfone e cantado essa canção. Vocês não me ajudaram, agora vocês vão se arrepender. Não precisa disso. O que precisa de fato é tratar o coração do canal, que no caso era José. Ele não guardou isso para si, não cresceu com esse trauma, foi tratado por Deus com uma prova de choque. Os irmãos que foram até ele que foram tratados. Então é necessário que haja o perdão. O perdão ele é o oposto da vingança. O perdão é matéria-prima de uma vida vitoriosa e livre. O perdão gera libertação, irmão. O arrependimento, o perdão são chaves, libera. Isso nos tira de escravidão terrível. Perdoe não porque o seu inimigo merece perdão, mas porque você merece paz. Perdoe porque você tem o perdão de Deus.
Ninguém pode dar o que não tem. E se você tem graça do perdão, libera o perdão. Quem não perdoa é quem não tem o perdão, é quem não tem essa graça, é quem tem esse trauma, é quem está morrendo por dentro. É necessário que haja liberação de perdão. E não é só da boca para fora, é do coração para fora. E esse coração que libera essa palavra, perdoa-me, eu estou arrependido, ele demonstra com o seu comportamento esse arrependimento. Amém? Então, o terceiro ponto, morrendo na esperança. José fez curar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Olha só a projeção profética. Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José viveu mais 90 anos no Egito, antes de morrer aos 110 anos. E ele dá ordem sobre os seus ossos. Ele sabia que não pertencia ao Egito. Seu coração nunca esteve lá. Embora ele tivesse nesse empreendimento muito grande, nessa condição de provisão e providência que ele estaria ali, nessa condição de governador, o coração dele não estava lá. O coração dele sempre esteve no Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a providência, o coração de José não estava nas coisas, estava em Deus. Tem muita gente que está acomodada e hoje faz segurança na sua vida em coisas. Eu estou seguro no meu concurso, estou seguro no meu auxílio, estou seguro no meu salário, estou seguro nos meus filhos, estou seguro em algo que vai, se tudo apertar por aqui, eu tenho isso aqui para recorrer. E esquece que a nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está em Deus. A nossa segurança não está nas coisas. As coisas contribuem como resultado da segurança que vem de Deus, irmão. Tem muita gente que está tendo portas fechadas porque deixou de confiar em Deus e está confiando no seu concurso, no seu dinheiro, na sua saúde, no seu bem. Então, a nossa confiança, a nossa vida tem que estar voltada, o nosso coração voltado a Deus. A Deus. Olhar primeiro para as coisas do alto, do reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas a prioridade são as coisas de Deus e não as outras coisas. Olhe para Deus. José, olhava para as coisas de Deus dentro dele. O seu coração estava em Deus, não estava nas coisas grandes que o Egito poderia oferecê-lo, mas estava em Deus. As coisas serviram José. Não foi José que serviu as coisas. As coisas, o dinheiro, é para me servir. E não eu que tenho que servir ao meu dinheiro, às minhas kitnets, ao meu empreendimento, ao meu emprego. Que isso, irmão? E isso tem deixado muita gente em xeque no seu relacionamento com Deus. E José nunca teve esse problema. Nunca foi apegado ao poder, à posição, à condição que estava. Posição e condição e o poder que temos tem tirado muita gente da presença de Deus. Um coração imaturo. E o que Deus tem para nós é algo maior. O que Deus colocar em nossas mãos é para servir. Quem não serve, não serve. Eu vou terminar o nosso estudo de hoje falando da seguinte forma. Nunca troque a promessa do futuro pela necessidade do momento. Deus tem coisa maior para você. E eu declaro bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu te espero na próxima lição de Hebreus e Tiago. Tem muita coisa boa a respeito do nosso Jesus Cristo. Beijo no coração, em nome de Jesus.